shine like a reflection on like a rose. I'm Italian girl, you got a nation. Hello guys, welcome back. Estamos de volta aí para mais uma unidade e a gente vai ver aqui o genitive case ou possessive s. Então a gente vai ver aí o que é esse apóstrofo s que aparece do lado das palavras. Um dos casos que pode ser é relação de posse, tá? Então, e quando a palavra vem acompanhada desse apóstrofo s ou só do apóstrofo, indica relação de posse com a palavra que vem na sequência. Tudo bem? Vamos ver ali os exemplos. People's homes in the countryside have been affected by the floods. It was a disaster. Charlie's new wife was introduced to him in a meeting last year. Então, o que está ali destacado? People's home. Então, a palavra que vem acompanhada com o apóstrofo é o proprietário da coisa que vem na sequência. No caso, people's home. Home o que é? É casa. People é a pessoa. Então, na hora de fazer a tradução, a gente vai ter que fazer aí as modificações necessárias. Mas a gente já entende que a casa pertence às pessoas. Então, a casa das pessoas. People's home. Charlie's new wife. Então, Charlie é o dono, proprietário da coisa que vem na sequência. No caso ali, new wife, a esposa nova. Então, a esposa nova é de quem? Do Charlie. Então, Charlie vem acompanhado com o apóstrofo. Então, Charlie's new wife, a esposa nova do Charlie. Observe a relação entre a preposição of e o genitive case nos exemplos a seguir. Então, em vez de você falar children of God, então children é o elemento possuído. Of é a preposição que vai fazer essa ligação. E God, aí no caso, é o elemento que possui o elemento possuído. Então, em vez de falar children of God, soa mais natural você falar God's children. Então, God vem com um apóstrofo, porque é o proprietário, é o dono da coisa, e a coisa possuída vem na sequência. Então, God of children, God's children. Ou children of God, God's children. Então, o God, que é o dono proprietário da coisa, vem com um apóstrofo S, e na sequência a coisa possuída, no caso aí é children. Com o apóstrofo S, indicamos que os filhos são de Deus, como no exemplo anterior. Observe esses outros exemplos. The honor of a man. A man's honor. Então, honor of a man. Então, honor é a coisa possuída. Man é o possuidor. Então, a gente vai colocar o apóstrofo no possuidor. Man's honor. E na sequência vem a coisa possuída. E você percebeu que a gente não colocou aqui o artigo de, nem a preposição of. Tá? The voice of the singer. Então, voice é a coisa possuída, singer é o possuidor. Então, the voice of singer, the singer's voice. Então, a gente coloca o apóstrofo S aqui no dono, no proprietário da coisa. The fame of a hero. Então, fame é a coisa possuída e hero é o possuidor. Então, a hero's fame. O genitivo é representado por um apóstrofo ou o apóstrofo S. E não deve ser confundido com o apóstrofo S, que representa contrações de formas verbais ou do auxiliar has, nos tempos verbais perfect. Vamos ver aqui os exemplos desses casos que não é relação de posse, e sim contração de formas verbais. Jane's red dress is beautiful. Aqui eu estou falando o que, na verdade? Jane's red dress. Então, Jane aqui é a possuidora do red dress, né? Então, the red dress pertence a Jane. Então, Jane's red dress, o vestido vermelho da Jane. Então, aqui é relação de posse. Vamos ver outro exemplo. My father's going to work. Então tá, aqui, mas tem esse verbo aqui, ó, going, com ing. A gente sabe que os tempos contínuos, no caso os verbos que têm terminação ing,
vêm acompanhados de verbos to be. Então, esse apóstrofo S que aparece aqui não é relação de posse, e sim a contração do verbo to be. My father is going to work. Então, aqui esse apóstrofo S, na verdade, não é posse. É o verbo to be contraído. She's reading a letter. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse verbo reading. Está no particípio passado. Então, quando um verbo está no particípio passado, significa que é um tempo verbal perfect. E o tempo verbal perfect é formado com o verbo auxiliar have. Né? No caso, que em terceira pessoa é has. Então, esse X reading a letter, esse X aqui, não é relação de posse e nem é verbo to be. É a contração do verbo auxiliar has, que é a formação do tempo perfect. She has written a letter. Regra geral de uso do genitive case ou possessive as. Existem algumas regras que definem o uso do genitivo. Ele geralmente é usado quando o elemento possuidor é pessoa ou animal. Então, a gente só usa apóstrofo S com relação de posse quando o possuidor for pessoa ou animal. The book of the student's book. The color of the bird's color. Também usamos o genitivo em alguns casos especiais, né? Como a regra geral é para animal ou pessoa, mas existem aí algumas exceções. Então, com nomes de igrejas e catedrais. St. Paul's Church, St. Patrick's Cathedral. Com palavras invariáveis, for goodness sake. Com nomes de instituições, the European Union's member. Valores em dinheiro, the pound's worth of diesel oil, 10 pounds worth of diesel oil. Com nomes de planetas ou corpos celestes, the sun's rays, the planet's life. Com nomes de cidades, estados e países ou continente. Rio de Janeiro's main attractions. Com expressões de tempo. A holiday of 2 weeks ou a 2 weeks holiday. A journey of 1 day. 1 day's journey. Tem um caso que a gente tem que chamar um pouco a atenção. Na frase, they will have a 2-week holiday in South Africa. Nesse caso, esse 2-week não é genitive case. Esse 2-week holiday, quando vem com esse hífen aqui, 2-week, funciona como adjetivo. Também é possível dar ideia de posse invertendo a ordem entre o possuidor e o possuído, mas sem usar apóstrofo S, e sim o substantivo adjetivado. Por exemplo, the cover of the book cover. Lembra que a gente falou que o apóstrofo S é só para pessoas e animais? No caso aqui a gente não está falando nem de um nem de outro. The cover of the book é a capa do livro. Então, não estamos falando aqui de pessoa nem animal. Então, nesse caso, a gente inverte, né? E faz um substantivo adjetivado aí no caso. Então, the cover of the book cover. The window of the room window. Ok? Em muitas expressões também é possível inverter a ordem dos elementos sem usar apóstrofo S. O primeiro elemento, embora seja um substantivo, nesse caso passa a funcionar como adjetivo. The coins of gold coins. The conflicts of a race conflicts. É a mesma coisa aqui que falou aqui no anterior. Casos especiais, vamos ver. Se o elemento possuidor estiver no plural e esse plural estiver terminado em S, a gente só vai indicar a relação de posse com um apóstrofo. Não é necessário colocar outro S na sequência, né? Olha o exemplo ali, ó. The hero of the boys. Boys está no plural. Hero é a coisa possuída. Então, a gente vai colocar o apóstrofo nessa palavra aqui, boys. Mas a palavra já está no plural, né? Nesse caso, a gente não põe outro S, a gente só põe o apóstrofo. The boys
hero. Mas se o elemento possuidor estiver no plural e não for terminado em S, aí a gente coloca o apóstrofo S aí, para formar a relação de posse. The father of the children. Children está no plural, né? Child, children. Mas não é terminado em S. Nesse caso, a gente usa aqui o apóstrofo S para indicar a relação de posse. The children's father. The toy of the child. The child's toys. Então, child, né, não está no plural nem nada, então a gente só coloca aqui o apóstrofo S para indicar a relação de posse. Se o elemento possuidor for o nome próprio terminado em S, usamos o apóstrofo S, mas é menos comum, tá? Mas acontece. The Adventures of Indiana Jones ou Indiana Jones Adventure. Aí é facultativo o uso do S após o apóstrofo. Mas quando se trata de um nome clássico, aí a gente coloca só o apóstrofo. Não coloca-se o S, independente se termina com S ou não. The birth of Jesus. Jesus' birth. Você viu aqui que a palavra Jesus termina com S, mas independente disso, é um nome clássico, não se usa o S após o apóstrofo. Substantivos compostos e nomes acompanhados de títulos receberão apóstrofo S após a última palavra referente ao possuidor. My sister-in-law's father is one of the most careful engineers I've ever met. Então, aqui está a palavra substantivo composto, sister-in-law. Então, a gente coloca no final da palavra aqui, do substantivo composto, o apóstrofo S. Se houver mais de um possuidor e a posse for comum a todos têm a mesma coisa. Se for mais de uma pessoa e todos têm a mesma coisa, a gente coloca só o apóstrofo S ou só o apóstrofo só no último. Não precisa colocar em cada um dos sujeitos, né? No caso, só no último, se a coisa possuída for comum a todos. Robert and Susan's boss. Então, aqui o que eu entendo? Que o boss é da Susan e do Robert. Aqui é uma coisa em comum para todos. Mas, se houver mais de um possuidor e cada um possuir coisas diferentes, a gente acrescenta o apóstrofo S em cada um deles. The ideas of Trump and Hillary, né, que são duas pessoas, Trump and Hillary. E eu estou falando do quê? Da ideas. Então, Trump's and Hillary's ideas. Então, eu entendo aqui o quê? Que a Hillary tem ideias e o Trump tem outras ideias. Então, são coisas diferentes. Dois genitivos numa mesma expressão também são possíveis. My sister's neighbor's father is a realtor. Então, aqui que eu entendo, my sister's neighbor's father. Eu entendo aqui nessa frase que o pai do vizinho da minha irmã. Então, é o pai do vizinho da irmã. Então, aí tem várias relações de posse. É possível colocar aí também mais de um genitivo numa mesma expressão. Substantivos precedidos de a, when, ou this ou that têm a seguinte estrutura. The old house of bills is being negotiated. Então, tem aqui, that old house, that. Então, quando o substantivo vem precedido de a ou an ou this ou that, a gente coloca aqui o genitivo no dono da coisa, que é that old house, aquela casa velha do Bill. Então, that old house of bills. That boring cousin of Jane's will be there for dinner again. Então, aqui, that, pronome demonstrativo, that boring cousin of Jane's. Então, eu entendo que o primo chato da Jane está vindo. That boring cousin of Jane's. Então, tá aqui o genitivo. I have seen a play of Shakespeare's. Aqui, o a, né, o substantivo precedido de a gente coloca aqui o genitivo
depois do dono da coisa. Então, é a peça do Shakespeare. A play of Shakespeare's e não a Shakespeare's play. Nesse caso, não estaria correto. Então, a play of Shakespeare's. Em alguns casos, também pode ser omitido o apóstrofo S, né? Ou só o apóstrofo. Substantivos podem ser omitidos após o genitive case quando nos referimos a um mesmo substantivo duas vezes, para evitar repetições. Por exemplo, my legs are longer than Colin's. Então aqui eu já estou indicando também que o substantivo, para não ficar repetitivo, é legs também, né? Aí a tradução ficaria: minhas pernas são tão longas quanto as do Collins. Então, até no português a gente não fala minhas pernas são mais longas que as pernas do Colin. Não é necessário. A minha perna é mais longa que a do Colin. Ok. Quando eu estou me referindo à casa de alguém, né, ao lar de alguém. I'm a guest at Peter's. Né? Então aqui já entende-se que eu estou na casa do Peter. At Peter's. Casas comerciais e serviços. I do need to go to the butcher's. Né, ou butcher, nesse caso é facultativo o uso do apóstrofo S. Restaurantes famosos cujo nome sejam seus proprietários e fundadores. We will have a dinner at Scott's tomorrow. Então, Scott's entende-se que é o nome do restaurante e é o nome do proprietário fundador. Igrejas e faculdades, principalmente as que recebem nomes de santos. I got married in St. Bartholomew's. Lojas famosas. If you go to London, don't forget to visit Harrods. Aí tem um trechinho da música do Sixpence None the Richer, chamada Kiss Me. E tem ali dois trechos que já estão marcados. Quero que você tente entender ali qual que é a relação de posse que está destacado ali no trechinho da música. Kiss me down by the broken tree house, swing me up on its hanging tire. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band, and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Então tá. Então existem dois trechinhos que estão aí marcados. Father's Map e Silver Moon's Sparkling. Você acha que essas duas expressões que estão destacadas é relação de posse? Ou é a contração de algum verbo? Ou é de algum auxiliar contraído também? Vamos analisar. Então tá. Your father's map. Então aqui eu tenho father, o possuidor, e map na sequência é um substantivo. Então aqui é uma relação de posse. Father's map, o mapa do seu pai. The map belongs to your father. Já nessa segunda expressão, Silver Moon's Sparkling, aqui eu estou vendo que tem um verbo com ing, então subentende-se que é uma construção tempo verbal do tempo contínuo. E junto com um verbo com ing, vem acompanhado um verbo to be. Então aqui não é relação de posse. Aqui é a contração de um verbo to be, esse apóstrofo S. Silver Moon's Sparkling. Silver Moon is sparkling. Ok? Então, a gente consegue identificar o que é uma coisa e outra com esses detalhes. Tem atividades lá no plural para fazer até o dia 29. Deixa eu confirmar aqui no calendário. Até o dia 29. Se tiver alguma dúvida, é só chamar, que aí a gente tenta resolver junto. Bye bye, guys. See you later. I'm a reflection on